Hoje vamos falar de um dos fundos mais controversos da nossa Bolsa de Valores, o IRDM11. Vamos começar falando um pouquinho de quem é a gestora do IRDM. O IRDM ele é gerido pela Iridium Gestão e ele é administrado pelo BTG Pactual. Esse fundo foi lançado em 2018 e o foco desse fundo é investir títulos de certificados recebíveis imobiliários. E ele é um fundo que é classificado como um fundo do tipo high yield. E quando você pensa em investir em fundos imobiliários de papel, essa é a primeira classificação que você tem que saber. Se um fundo é high yield ou se ele é high grade. Se você não sabe ainda o que é isso, eu vou explicar para você. High yield são fundos que aceitam tomar mais risco em prol de uma rentabilidade maior. Então você aceita a probabilidade maior de perder parte do seu capital em prol de, enquanto o fundo estiver performando bem, você ir recebendo uma rentabilidade mais alta. Já um fundo high grade, ele é fundo que investe em títulos que são mais seguros, que têm umas notas de classificação melhores. Então a chance que você tem de ter prejuízo na operação com esse tipo de classificação é muito menor. Em compensação, você acaba recebendo uma rentabilidade muito menor ao longo do contrato. Agora, falando um pouquinho dos ativos desse fundo, 72% do patrimônio líquido do IRDM11 é investido em certificados de recebíveis imobiliários. Porém, 19% ele optou por investir em outros fundos imobiliários. E é justamente aí que reside uma das críticas dos grandes analistas com relação a esse fundo. Com essa parte relevante do patrimônio, que é 20% do patrimônio, alocada em outros fundos imobiliários, o IRDM11 ele abre mão de gerir aquela parte do patrimônio. Então, ele passa a ser um cotista como você, como eu, como qualquer outra pessoa que compra cotas no mercado financeiro de um fundo imobiliário. E o problema que a gente teve com esse fundo no ano passado foi justamente porque ele estava muito posicionado em fundos como Tord 11, Deva 11 e HCTR 11, que tiveram problemas com seus inquilinos, principalmente com o Gramado Parks. E com isso, esse problema que esses fundos tiveram acabou refletindo e muito no IRDM11. Tanto que o maior valor de cotação desse fundo chegou a bater R$ 152 em 2021 e hoje ele está sendo negociado em torno ali de R$ 78, tá? Ou seja, mais de 50% de perda do valor do fundo aí de 2021 até agora. Com relação aos CRIs, alguns fatores relevantes que eu acho até que eu acho uns pontos bem positivos são, ele tem uma diversificação de tomadores, então significa que ele não empresta muito dinheiro, muito patrimônio do fundo para um só devedor. O outro ponto é que de todos esses CRIs, 13% estão alocados em infraestrutura energética e 11% em incorporação. E os demais CRIs aí são espalhados por diversos outros setores. Além disso, a remuneração que é feita pelos tomadores, né, para o fundo é de 61% IPCA e o restante pelos outros indexadores, CDI, NPC e etc. Após o problema que Deva, Tord e o HCTR tiveram, o fundo veio se desfazendo das suas posições, tá, desses fundos, porém ele demorou um pouco a agir e isso deixou muitos investidores um pouco desconfortáveis, tá? Outro ponto que eu também achei meio controverso foi que dentro do relatório do fundo, ele não vem especificando o rating, que o rating é justamente a classificação de risco de cada um dos títulos que ele detém. Não vem fornecendo muitas classificações de risco dos títulos que ele tem, o que deixa o investidor um pouco sem informação para saber basear melhor a decisão que o investidor tem que tomar. Outro ponto que tem que ser acompanhado de perto é que 6,17% do patrimônio dele estão em títulos que tiveram problemas ou de pagamento ou necessitaram de uma renegociação. Não tem nenhum título inadimplente, porém a gente tem que acompanhar de perto como estão esses casos para ver se por acaso nenhum deles vai se tornar realmente um calo no sapato, que nem foi a alocação dele naqueles outros fundos que nós já mencionamos mais cedo. E justamente esse 6,17% do patrimônio que está ali meio que travado é que explica a recente redução de dividendos que tiveram aí nos últimos meses do fundo, tá? O fundo tem optado por fazer caixa, deixar dinheiro no caixa para poder conseguir ter liquidez para os próximos meses, ao invés de distribuir. É claro que, se por acaso todos os compromissos que os tomadores têm com o fundo vierem a se honrar, o fundo vai redistribuir esse valor novamente para os investidores. Então não se preocupem que quem tem esse fundo vai receber esses valores aí a mais no futuro. E assim, mas a gente não tem só coisa ruim para falar desse fundo, né? Diante da crise lá do Deva, Tord, o mercado bateu muito no fundo e fez com que o fundo hoje estivesse sendo negociado muito abaixo do seu valor patrimonial. Para vocês terem noção, se eu excluir todas essas operações que ainda podem vir a dar problema para o fundo estaria tendo um P sobre VP ali em torno de 80, 81 reais. Ele está sendo negociado hoje a 78 reais, ou seja, ele não está sendo negociado nem pelo valor de todos os ativos que ele tem em carteira e que estão bem saudáveis agora. Espero que você tenha gostado dessa minha breve análise aí do RDM. Se você quer ter acesso a esses estudos mais completos, a todos os estudos que eu faço a respeito dos ativos sob a ótica fundamentalista, eu te convido a conhecer o Holder Forever. É o grupo do Buy and Hold do Vamos à Bolsa. Lá você vai ter informações sobre todas as empresas e fundos imobiliários para poder embasar os seus investimentos. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima!